Vamos entrar no Salão Mineral do Museu de História Natural de Harvard. Logo de cara, o lugar tem um ar meio mágico, sabe? Quase misterioso. Um convite para a gente chegar mais perto e tentar desvendar o que tem ali. E quando a gente olha dentro das vitrines iluminadas, encontra umas formas que são assim, surpreendentes, tipo este mineral aqui. Parece de verdade um porco-espinho vermelho todo brilhante, com os espinhos de cristal que pulsam de tão vivos. E logo do lado tem outra peça toda lisa, arredondada, que, olha, passaria fácil por uma escultura moderna tipo do Henry Moore. É a natureza brincando de ser arte de um jeito que faz a gente parar para pensar. E outros minerais parecem ter saído de um sonho. São leves, com uma aparência que lembra algodão doce. O fascínio é tão grande que o museu até já fez uma caça ao tesouro no estilo Harry Potter, procurando uma tal pedra filosofal. Imagina só! Pois é, essa sensação de maravilha não é por acaso, não. Essas galerias de minerais vêm lá dos antigos Wunderkammers, os gabinetes de maravilhas, que eram feitos justamente para isso, para deixar todo mundo de queixo caído. Mas por baixo de toda essa magia existe uma outra camada, uma camada de lógica e de muita história. Então, que tal a gente tentar decifrar esse código? Vamos sair um pouco dessa admiração inicial para descobrir que tem um sistema bem diferente funcionando aqui. Uma organização invisível que comanda a coleção inteira. É isso mesmo. Por trás de toda essa beleza existe uma ordem super rígida. É um sistema de classificação que nasceu lá no século XVIII, baseado em química e foi muito influenciado por naturalistas como o famoso Carl Linnaeus. A ideia deles era botar ordem no mundo natural. E essa busca por ordem, olha, está na raiz da coleção de Harvard. A primeira leva de minerais chegou em 1793 e já foi arrumada de forma sistemática por um cara chamado Benjamin Waterhouse. Ou seja, desde o comecinho, a organização era o mais importante. E essa organização pode parecer bem estranha para a gente, porque os minerais não são agrupados pela aparência ou pela cor, mas sim pela química. Então, uma água marinha, que é um silicato, fica bem longe de um cristal de carbonato azul, mesmo que os dois tenham uma cor super parecida. O que manda é a identidade química, não o que os olhos veem. Tá, mas por que essa ordem toda é tão crucial? É simples, porque ela cria uma espécie de idioma universal. Cientistas no mundo inteiro podem usar os mesmos termos para comparar, discutir e construir conhecimento juntos de forma organizada. Essa é a base da ciência dos minerais hoje em dia. Certo, mas e se a gente olhasse para além dessas etiquetas científicas? Vamos tentar mudar um pouco o nosso ponto de vista agora e usar o olhar de um historiador para ver as histórias que toda essa ordem talvez esteja escondendo. A grande pergunta é essa. O que a gente perde quando foca só na química? Porque por mais útil que seja, essa classificação científica não conta nem de longe a história completa. Se a gente der um passo para trás, com um olhar de historiador, esses minerais ganham outra dimensão. Eles estão ligados à expansão de impérios, ao comércio global, à exploração de recursos e, o mais importante, a histórias humanas super complexas, que as etiquetas de silicato ou carbonato jamais conseguiriam contar. Então, vamos mergulhar em algumas dessas narrativas. Eu separei aqui 3 histórias bem específicas que mostram como tem vidas humanas e até dramas escondidos nessa coleção que parece tão silenciosa. Olha só isso. Numa pedrinha pequena tem uma etiqueta antiga bem curiosa que diz: "Isto veio do laboratório do Dr. Webster. Era um dos espécimes em sua caixa de chá." Ué? Mas quem era esse Dr. Webster? E que história é essa de caixa de chá? A história por trás disso é chocante. O Dr. John Webster, um professor de Harvard, foi condenado e enforcado em 1849 por assassinar o homem a quem devia dinheiro. E a coleção de minerais dele, que ficava guardada naquela tal caixa de chá, virou prova no julgamento. De repente, uma pedra deixa de ser só um carbonato e se torna testemunha de um crime. Agora, vamos para a nossa segunda história, que faz uma ponte do Salão Mineral até o Museu Anatômico Warren, que também é de Harvard. E o que conecta tudo são as pedras, só que um tipo de pedra bem diferente. Essa comparação é incrível. De um lado, um cristal de carbonato inorgânico, tirado da terra. Do outro, uma pedra, um cálculo, na verdade, tirado da bexiga de um homem em 1809. Quimicamente, os dois são carbonato de cálcio, mas um conta uma história sobre geologia, sobre o tempo do planeta. O outro conta uma história humana, de dor, de sofrimento e de medicina.
E por último, vamos acompanhar a jornada do grafite. Começa com um pedaço bruto do mineral. Depois ele é processado e vira um produto, um lápis. Só que este não é um lápis qualquer. A biblioteca de Harvard guarda lápis que foram feitos por Henry David Thoreau. E aí, o que era um mineral vira um artefato e depois um documento histórico, conectando geologia, indústria e literatura. O que tudo isso mostra pra gente, no fim das contas? Mostra que quando a gente junta o olhar científico com o olhar histórico, a nossa compreensão fica muito mais rica e completa. E o ponto principal é exatamente este. A classificação científica não está errada. Pelo contrário, ela é fundamental. Mas ela é só o primeiro capítulo. As histórias humanas, econômicas e sociais são os capítulos que vêm depois. E são eles que contam a história inteira. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente levar para a vida, né? Que outras histórias secretas será que os objetos mais comuns do nosso dia a dia carregam só esperando para serem descobertas?